Fala galera do canal Trade Insight, mais um vídeo aqui, mais um conteúdo aqui, seguindo aí a nossa sequência de vídeos aí da formação Trader Iniciante. E hoje a aula é sobre pullback, tá bom? A gente aprendeu que o mercado ele tende a respeitar níveis, preços, cotações, na qual todo nível, todo preço importante que está acima da cotação atual, ele se torna uma resistência. E todos aqueles níveis, cotações que estão abaixo do preço de cotação atual é o suporte. Agora a gente vai aprender sobre o que é pullback. Por exemplo, você vê aqui muito bem que nessa tendência de alta nós temos aqui esse topo. Não vamos olhar para cá, ó. Digamos que o gráfico começou aqui, ó. Bom, nós temos esse topo. A gente viu que o mercado estava indo, tocou lá e retraiu. A retração nada mais é do que um vai e volta, tá bom? O preço estava indo numa tendência de alta, que teve um rompimento, provavelmente uma compra aqui. Ele tocou em determinado preço que a gente não sabe o que é e retraiu. Ou seja, significa que aqui a intenção dos compradores foi diminuindo. Aqui teve mais interesse vendedor do que comprador. Então esse preço a gente marca, como a gente aprendeu. Se tocou num determinado preço e retraiu, aquilo vai ser a nossa resistência, tá bom? E se a gente continuasse olhando, o que aconteceu? Ele marcou o que? Um suporte aqui. Lembrando que hoje não é aula de suporte e resistência, hoje é aula somente de pullback. Mas para entender o pullback a gente precisa saber o que é suporte e resistência. Aqui no caso, a ação compradora testou um preço, uma cotação retraiu, a gente marcou o topo. Ele vai ser a nossa resistência. Retraiu, corrigiu e fez uma retração para cima novamente, a gente marca esse fundo. Uma tendência de alta, o mercado ele faz topos e fundos ascendentes, ou seja, subindo. Quando ele fez essa correção aqui, que vocês estão vendo, ele fez uma nova retração para alta, para indicar uma continuidade de tendência de alta. O que aconteceu? O preço ele testou a nossa resistência nesse candle vermelho e retraiu. O próximo candle fechou acima da resistência. Logo aquela resistência não é mais resistência, é suporte. Quando rompe em uma tendência de alta, aqui é gatilho de compra. Então aqui foi compra, tá bom? Então o que é o pullback, Nathan? O pullback é quando depois de um rompimento, logo após um rompimento, o mercado volta para testar ou o suporte ou a resistência. Nesse caso, como era tendência de alta, ele rompeu a resistência, passou a estar para cima da resistência e essa linha de nossa resistência passou a ser suporte. Então aqui não é mais resistência, é suporte, tá bom? Então o que aconteceu? Vocês estão vendo que ele retraiu para testar agora o nosso novo suporte. Quando o mercado estava aqui com preço abaixo aqui dentro desse canal, aqui era resistência e aqui era suporte. A partir do momento que o preço rompeu, passou para cima, aqui é suporte. Então ele veio e fez esse movimento para testar o novo suporte. O nome dessa volta, o nome dessa retração, desse movimento aqui, nós chamamos de pullback, tá bom? Então pullback nada mais é quando o preço rompe determinado nível, não importa se ele é tendência de alta ou de baixa, ele volta para testar o preço que ele estava antes. O preço que era o que? Significativo para a gente. Qual que era o nosso preço significativo? Esse aqui, desse topo, ele era a nossa resistência. Ele rompeu o preço importante. Quando ele volta para testar esse preço importante, o nome desse movimento que ele volta para testar se chama pullback. E geralmente é a oportunidade que a gente tem para entrar a favor da compra. Se a gente não comprou no rompimento, a gente espera um pullback, ou seja, uma volta para testar o preço importante para fazer a nossa compra ou a nossa venda. Isso aqui é um cenário de compra, porém isso pode acontecer também numa tendência de baixa. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui para vocês. Aqui, vamos imaginar aqui. O mercado vinha descendo, tá? Marcou um fundo aqui, um fundo importante, tá bom? Foi, retraiu e marcou lá um topo. Esse aqui é o topo, tá bom? Então, esse aqui é o suporte,
Lá em cima é resistência. Linha de baixo suporte, linha de cima resistência. Tá bom? Aí o que aconteceu? O mercado fechou nesse candle vermelho. Aí quando ele abriu novamente, ele abriu num gap. A gente já teve aula de gap, que é nada mais do que um espaço, uma diferença que o preço tem de um para o outro. Pode ser ali abertura e fechamento de mercado, ou então entre um fechamento e uma abertura de candle, tá bom? Então a gente viu que ele fechou aqui em cima, abriu no outro dia num gap de baixa, tá? E abriu fora, abaixo do nosso suporte, tá bom? Aí o que aconteceu? Ele desceu, subiu, fez um pullback. Esse pequeno movimento é chamado de pullback. Esse segundo movimento é chamado de pullback também. E esse terceiro é chamado de pullback. Toda vez quando ele rompe um preço importante, que era esse nosso suporte, e volta para testar, o nome desse movimento ele é pullback. A gente pode levar em conta esse aqui, que está mais bem claro, tá bom? Abriu aqui embaixo e foi lá e testou o nosso antigo suporte, que agora não é mais suporte, agora é resistência. Por quê? Porque o preço passou para baixo dessa linha, tá bom? Então aqui nós tínhamos o que? Uma tendência de baixa. Tendência de baixa a gente só pensa em venda, a gente procura pontos para vender. Então estava numa tendência de baixa, fez um canalzinho, abriu num gap de baixa, fez o pullback. Aqui é a sua chance de entrar a favor da venda. E aí deu uma queda aí de 320 pontos aproximadamente, tá bom? É simplesmente isso, é uma aula bem simples. Pullback é uma terminologia bem simples e bem fácil de aprender. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, sua sugestão e te vejo na próxima aula. Grande abraço!